Eu agradeço aqui a oportunidade de falar sobre esse assunto que tanto me interessa e que, a meu ver, é tão essencial para a rigidez da alma e a rigidez da política dos tempos atuais. Meus amigos, nós estamos vivendo momentos realmente decisivos. E são assim, acontecimentos muito complexos, de difícil compreensão. O que eu quero fazer com vocês aqui é um exercício para tentar compreender os acontecimentos à luz da boa teoria e à luz, vamos dizer assim, daquilo que eu aprendi ao longo da minha existência a respeito do assunto. A primeira questão que eu coloco é a seguinte: por que ser conservador? O que significa ser conservador? O conservadorismo, ele tem em si um elemento absolutamente fundamental ligando à tradição dos valores cristãos. Não é possível ser conservador sem reconhecer o fundamento cristão desses valores. Você pode até ser ateu, pode até não ter um elemento de crença transcendente, mas não se pode deixar de reconhecer como fenômeno sociológico o elemento religioso como fundador dos valores morais. E aqui é um dos pontos que separa o conservador do liberal. O liberal típico, aquele que de tradição iluminista, que vem de Kant, etc., ele vai acreditar que a moralidade pode nascer da razão, ou da justa razão, dentro da tradição estoica. O cristão, o conservador cristão, jamais poderia aceitar uma propositura dessa. Por quê? Porque, na verdade, a moralidade nasce de uma raiz muito mais profunda que a razão. Nasce da própria transcendência, nasce de Deus. Então, o conservador, antes de tudo, é a pessoa que aceita como fato da experiência imediata a realidade da lei natural. É a lei natural que vem para a ciência dos homens de duas formas. Uma pelas escrituras sagradas e a outra pela investigação dos filósofos. É isso que nós chamamos de tradição judaico-cristã, ou greco-judaico-cristã. É isso que dá o elemento de transcendência. Se o Estado constituído respeita a lei natural, ele é legítimo. Se, ao contrário, não o respeita, ele é ilegítimo. E é por isso que o conservador, ele defende de uma maneira muito substantiva a ideia de Estado mínimo. E por quê? Porque ele se apega ao conceito de propriedade privada de uma maneira convicta, muito mais até do que posteriormente vieram a fazer os teóricos liberais. Porque, na verdade, a ideia de propriedade privada ela é essencial para a liberdade e é instituída em termos categóricos na Bíblia, quando Deus diz ao homem: comerás o bem, o pão com o suor do seu rosto. Essa sentença estabelece que cada um terá a propriedade daquilo que ele próprio produzir. E não é legítimo tirar daqueles que produziram para si, de uma maneira arbitrária, para dar para outrem que não fizeram esforço algum. Então veja que esse é um ponto fundamental. E não dá para, como certos liberais fazem, dizer que a ideia de fundar a sociedade na propriedade é uma ideia moderna. Muito ao contrário, ela vem de uma ideia muito antiga. E o conservador aceita que a liberdade está casada fundamentalmente com a propriedade privada. A outra ideia fundamental que está por trás disso é que aí sim o conservador se opõe aos socialistas, nesse mesmo aspecto, é que é preciso um intermediário para cuidar
da distribuição de bens, que o Estado poderia fazer isso. Isso é enganador. Nós vamos ver mais na frente que a teoria política correta é bem outra. Então, é muito importante então repisar esses dois pontos. Primeiro, o conservador funda a moralidade na lei natural, que por sua vez será o fundamento do ordenamento jurídico da sociedade. A segunda coisa é que reconhecer a lei natural é imediatamente reconhecer a propriedade privada como um pilar da estrutura da sociedade. E a partir disso nós vemos um terceiro passo, que é reconhecer na família o elemento essencial para proteger os homens, para assegurar a liberdade, inclusive a liberdade política, diante de um Estado que nós vimos no século XX e estamos vendo agora no século XXI, pode chegar à tirania. Só o fundamento familiar é que pode fazer frente a essa ameaça. Muito bem, meus amigos. Para o conservador, portanto, esse trio tem que estar junto. E ainda há um quarto elemento, que é a questão da, digamos assim, da sacralidade do trabalho. Trabalhar é aquilo que permite ao homem ser criativo, realizar suas potências, que permite a ele afirmar-se. Então, quando os modernos vão associar o trabalho a algo de desfavorável, ou propor em troca da sociedade do trabalho, a sociedade do lazer, ou do hedonismo, aí nós vamos ver que a gente pode cair aí num dos grandes perigos da modernidade. E as consequências dessa visão alternativa já chegaram para nós. Vou mais na frente tentar explorar esses argumentos. Então, lei natural, moralidade, família e trabalho são valores essenciais para fundar uma sociedade higienicamente organizada. Uma sociedade de acordo com o que nós poderíamos chamar a natureza humana. A gente fica muito, digamos assim, quando faz esse discurso, a gente fica muito na defensiva, porque hoje os meios de comunicação, os partidos políticos constituídos, aquilo que se ensina nas escolas, tudo negam, tudo que essas pessoas falam, nega o que eu estou dizendo para vocês. Há a crença nas ideias coletivas, há uma crença no Estado, há um desvalor na família, um desvalor na hierarquia, que é um outro ponto essencial que eu queria aqui falar com vocês. Por exemplo, na Bíblia, o fundamento hierárquico é a relação do homem com Deus, da criatura com o Criador. Um Estado que é, digamos assim, corretamente constituído, prevê também essa hierarquia. O poder público tem, digamos assim, autoridade sobre as pessoas, mas ela não se funda no poder enquanto tal. Ela tem um elemento transcendente. Ela não se funda no governante, nem na licença dos governados. Ela se funda no elemento transcendente. Ela se funda nessa hierarquia que há entre a criatura e o Criador. Então, o elemento de autoridade só é legítimo se estiver fundado na lei natural. Se o corpo jurídico estiver fundado na lei natural, para poder dar solidez a esse elemento de hierarquia entre o cidadão e a autoridade constituída. Então isso é uma coisa extremamente relevante que o mundo moderno esqueceu. O mundo moderno, ao romper com as amarras, se podemos dizer assim, que romperam, porque na verdade houve uma falsa ruptura, se criou uma segunda realidade, em que se mergulhou, e aí a razão humana passou a ser chamada para fundar tudo. Então a gente viu os monstros que foram criados a partir da razão humana.
E do ponto de vista político, esses monstros tiveram um nome muito específico, foram os totalitários. Então a gente tem que olhar na perspectiva histórica para poder compreender por que as coisas se deram como se deram. Né? Eu depois vou tentar fazer a história da modernidade para colocar essas ideias no seu devido contexto. Mas eu quero voltar aqui, portanto, a essa ideia de família como elemento essencial. O que nós estamos vendo hoje é que as sociedades que nós supomos desenvolvidas estão mergulhando em crises profundas. E se a gente vai buscar a raiz primeira dessas crises, está precisamente na quebra do elemento familiar. Nós vimos que as sociedades envelheceram. O que significa uma sociedade envelhecer? Significa que aquela geração que chegou agora aos 60 anos, 70 anos, ela não teve filhos, ou teve muito poucos filhos. Isso significa dizer que essas pessoas não tiveram família. Elas fizeram uma espécie de poligamia temporal, com casamentos sucessivos que não duraram. Fizeram a recusa à maternidade, seja por evitar filhos por métodos artificiais, seja pela prática hedionda do aborto, ou por algum desses elementos combinados. O fato é que essas pessoas envelheceram sem ter um laço familiar forte. Você tem aí essas pessoas completando aí 70 anos sem ter netos. Você tem um empobrecimento da árvore genealógica das pessoas. Então, essas pessoas ficaram, portanto, integralmente à mercê do elemento político do Estado para tentar se proteger na sua velhice. É um elemento importante do ponto de vista econômico e do ponto de vista da própria relação do ser com o elemento político, que nós temos que aprofundar. Por que isso é errado? Por que isso é uma armadilha existencial? Por que isso é um pecado, até mesmo contra Deus? Então, meus amigos, ser conservador é defender as coisas como elas sempre foram. Ou seja, o homem tem que cuidar de si mesmo, tem que cuidar da sua família, da sua mulher, dos seus filhos, tem que cuidar das suas coisas, das suas propriedades, sejam elas poucas ou muitas, pouco importa. A pobreza não é um desvalor em si, é apenas uma circunstância acidental. E o homem pobre também pode manter-se. Não precisa da intervenção de quem quer que seja. Se nós olharmos com calma, só aquelas pessoas realmente desamparadas, desprovidas de qualquer instrumento ou meio de sobrevivência, é que precisarão de uma ajuda. E essas pessoas, eventualmente, são as que não têm família por algum acidente. Porque se tiver, a própria família vai acolher. O que nós temos desde a noite original é que quem protege os velhos, os doentes, os desamparados, é a própria família. Nunca foi tarefa do Estado fazer isso. A modernidade é que inventou essa maneira de fazer as coisas, que a gente percebe que é pior, mais do que inventou, impôs essa forma de fazer as coisas. E isso é um erro catastrófico. E é uma mentira política muito grave. Nós temos que ter clareza quanto a isso, porque quando a gente olha a modernidade em perspectiva histórica, vai notar que uma das mentiras essenciais para que essa gente se legitime diante das massas é essa mentira de que o Estado pode prover, pode perfectibilizar, pode proteger. O Estado exorbita das suas funções e chama a si uma responsabilidade que não apenas não é sua, ela é impossível de ser cumprida. Então nós não podemos esquecer de sublinhar esse elemento fundamental da mentira moderna, que é a negação do núcleo familiar para transformar o elemento estatal no seu substituto. Isso é uma ignomínia.